as explicitações com acentuação gráfica. Eu tinha comentado com vocês que nós vamos trabalhar primeiramente sempre os assuntos direcionados à competência 1, norma culta para a redação. Então, não tem como, em nenhum parágrafo de uma redação, por exemplo, você não escrever alguma palavra que receberá acento. O que mais tem em cada parágrafo são palavras acentuadas. E a grande diferença de uma redação para português é que, em português, se for trabalhar acentuação na prova Enem, as palavras já vêm acentuadas, porque a banca vai pedir apenas para você assinalar o item com a acentuação correta ou com a acentuação errada. Mas a acentuação ela já virá nas palavras, isso em português. O problema é que na redação não vem nada escrito, só vem linhas brancas. A redação é você que vai escrever a palavra e tem que acertar na ortografia e é você que vai acentuar. Então você que tem que acertar na acentuação. Por isso que a redação acaba sendo ainda mais difícil, porque tudo que você sabe de português, você vai comprovar realmente se você sabe, é quando você vai elaborar uma redação. Porque para elaborar uma redação, você vai escrever, vai usar a ortografia oficial. A maioria das palavras tem acento. Tem orações que vai ter que ter crase, então tem que saber crasear. Por isso que a redação se torna um bicho-papão. Ela é a comprovação de que você é expert em língua portuguesa, né? E ainda tem que ir além, porque além da língua portuguesa, para escrever, para pontuar, para acentuar, você ainda tem que ter coerência textual, perfeccionista, organizar bem as ideias. Então, hoje nós vamos começar a acentuação gráfica. Todos os parágrafos de redação vão sempre constar palavras a serem acentuadas. Então, nós temos que aprender plenamente. O aluno, quando ele escreve a palavra, ele já tem que detectar qual é a sílaba tônica. Tem aluno também que não acentua corretamente, acentua na sílaba errada. Por quê? Porque é aquele aluno que nem sabe ainda onde está a sílaba tônica da palavra ou como encontrar rapidamente e com convicção a sílaba tônica da palavra. Então, tudo isso a gente vai analisar hoje. Então, vamos começar. Eu vou trabalhar primeiro mapas mentais. Mapa mental por ícones comparativos, gravuras, imagéticas, que é o que faz a gente crescer. Faz mesmo. Quando o aluno é bem focadinho, ele cresce com imagéticas. Então, aqui vai ser o número 1. O número 1 nós vamos chamar de oxítona. Isso aqui é uma forma bem fácil de aprender acentuação. Aqui é o número 2. O número 2 nós vamos chamar de paroxítona. E aqui é o número 3. E o número 3 nós vamos chamar de proparoxítona. E aqui é o número 4. Poderia ter aqui o número 5, o número 6, porque existem palavras enormes. Então tem palavra que tem 6 sílabas, tem palavra que tem 5 sílabas, 4 sílabas. Mas o aluno precisa, primeiramente, entender que na língua portuguesa nós só acentuamos palavras até a terceira sílaba. E essa terceira sempre vai ser em uma ordem decrescente, é de trás para frente. A sílaba 1 não é a primeira quando você escreve a palavra, a sílaba 1 é a última. Então, a primeira coisa que o aluno tem que saber é essa análise. Então, nós temos a sílaba 1, a sílaba 2 e a sílaba 3. Quando a sílaba 1 for a mais forte, nós vamos chamar de oxítona. Quando a sílaba 2 for a mais forte, a tônica, nós vamos chamar de paroxítona. E quando a sílaba mais forte for a 3, vamos chamar de proparoxítona. Esse forte é a mesma coisa que tônica, sílaba tônica. Tônica é a mais forte. Por que tônica? Porque ela tem o tom mais forte. É a sílaba mais forte. Então, primeiramente, a gente tem que ir com calma, analisando dessa forma. E por que tem essa bolinha aqui sozinha? Porque aqui vai receber também novamente o número 1,
Porque aqui é quando a palavra só tem uma sílaba. E quando a palavra só tem uma sílaba, nós vamos chamá-la de monossílaba. É porque ela é forte, mas é a única sílaba. Só tem uma sílaba. Aí nós vamos chamar de monossílaba. Aí vamos agora com calma trabalhar por imagética. Quais são as vogais? São 5. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Nós vamos retirar do A, E, I, O, U, de imediato nós vamos tirar 2. Nós vamos tirar 2 vogais, das 5 nós vamos tirar 2 de imediato, para trabalharmos só depois. As 2 que nós vamos retirar, elas são conhecidas como semivogais, porque as vogais no total são 5, mas 3 são vogais e 2 são semivogais. Quais são as 2 semivogais? I e U. Esse I e U, eles não vão ser trabalhados agora. Então vamos trabalhar quem? A, E, O. São as vogais. A, E, O. No total são 5, mas as vogais são A, E, O. Aí agora, acentuamos todas as monossílabas terminadas em A, E, O. Ou as, es, os. Então isso aqui, gente, é o que nós chamamos de terminação. Só acentuamos monossílabas terminadas em A, E, O. Então, o que eu vou colocar nesse quadrinho vermelho são as regras para você acentuar qualquer palavra. E só acentuamos monossílabas. Por que eu falo mono? Porque mono, esse mono significa um. Então, monossílaba é uma sílaba. Toda e qualquer palavra que só tem uma sílaba, ela só poderá ser acentuada se ela terminar com A, E, O. É por isso que nós acentuamos fé. Monossílaba terminado em E. Eu quero que vocês também não se esqueçam de uma coisa. A gente só usa o termo terminado em, que pode ser A, E, O, vamos ver várias vezes em outras também, a gente só usa terminado em quando for a vogal e em seguida uma consoante. Só usamos esse termo terminado em quando for vogal com consoante. Eu digo isso porque quando a gente for para uma regra futura, daqui a pouquinho, vai ocorrer o que muita gente pergunta quando a gente explica essa regra com macete, o aluno fala, mas e a palavra tal, e a palavra tal? Aí eu não vou esperar ninguém perguntar, eu já vou lembrar de alunos que me fizeram perguntas com determinadas palavras e já vou colocar e explicar na ordem direta para você que poderia pensar nessa palavra ou em outra parecida, já não citar mais, já entender o porquê, que às vezes o que impossibilita alguém de aprender, por exemplo, qualquer assunto da língua portuguesa, é quando o aluno não é frio na análise da interpretação. O que é essa frieza na análise da interpretação? É você seguir o pé da letra, é você não entender de forma deturpada uma terminação com base no teu achismo, porque às vezes o teu achismo ele é uma verdade absoluta para você. Então, é a interpretação errada. Mas daqui a pouco eu vou fazer um exemplo, aí vocês vão compreender o que eu estou dizendo. Então, eu quero só que vocês entendam isso. A gente só pode usar o termo terminado em se for uma vogal com uma consoante, somente. Vai ter um porquê. Então, aqui eu posso falar também, ela é má, de maldade. Eu posso falar, venha cá, venha cá. Eu posso falar, pó, existe pó. Assim como existe pós-graduação. Existe pá, né? A pá que você pega areia. Então, existe dó, de repente, piedade. Então, olha só, existe ré, a ré do carro. Existem muitas palavras que são monossílabas. Eu só vou acentuar monossílabas se elas forem terminadas em A, E, O, ou as, es, os. Eu acentuo pré-ENEM, pré.
pré-monossílabo terminado em E. Então, vão lembrando dessas regrinhas. Agora, olha só. Há uma rivalidade na dinâmica por imagética, a gente aprende plenamente quando a gente descobre também que há uma rivalidade entre as regras. Essa aqui, a monossílaba, ela deu um close que ela pegou logo as 3 vogais de uma vez, A, E, O. Mas a oxítono ficou incomodada e não aceita em hipótese alguma que a oxítono tenha pego justamente as 3 únicas vogais, porque as outras duas, I e U, são semivogais. E o IU, eles já foram comprados antes pelo milionário hiato. Então, obrigatoriamente, I e U só é usado em hiato. Porque o I e U, ele forma a sílaba sozinho. Ele é tônico, como saída, saúde, baú. Sozinho, o I e o U formam a sílaba, sem precisar de consoante. Aí, eles são chamados de hiatos, mas é nos casos particulares. Tá? Como teve aqui a monossílaba que usou A, E e O, a oxítona vai pegar o quê? Ela vai se incomodar e vai dizer, pois eu vou utilizar também o A, o E e O, igual você, monossílaba. Mas eu ainda vou ultrapassar você, porque eu ainda vou acrescentar o EM. Aí a monossílaba, a oxítona trabalha com A, E, O, EM. O as, es, os, ens. Então, para aluno focado focado, que eu digo, aquele bem espiritualizado para aprender a língua portuguesa. Ele não vai achar complexo, ele vai dizer assim, a monossílaba é igual a oxítona, a diferença é que a oxítona acrescenta o em. E você vai ter que entender que a gente só chama de monossílaba, por isso eu coloquei longe, a gente só chama de monossílaba quando a palavra tem uma única sílaba, só uma. Agora, para eu chamar de oxítona, obrigatoriamente, oxítona tem que ter no mínimo 2 sílabas. Obrigatoriamente, para ser oxítona tem que ter no mínimo 2 sílabas. Para ser paroxítona tem que ter no mínimo 2 sílabas. E para ser proparoxítona, obviamente, tem que ter no mínimo 3 sílabas, porque a proparoxítona é quando a sílaba mais forte é a antepenúltima. Então, qual é a diferença? Olha, elas têm a mesma regra. O aluno não pode pensar assim, poxa, mas se é a mesma regra, então eu vou confundir. Não, não pode confundir, porque a monossílaba só tem uma sílaba. Então, compete ao aluno saber separar as sílabas. Tem aluno que erra, e a banca está aí fazendo pegadinha. Exemplo, do mesmo jeito que existe fé, existe até. Aí o que acontece? Até é uma palavra pequena, assim como fé. Mas eu não posso dizer, exemplo, ocorre em casos em que a banca pergunta assim, assinale o item em que as palavras são acentuadas pela mesma regra. Aí vamos supor que a gente coloque na alternativa A, fé, vírgula, até. Tem gente que vai marcar, porque vai analisar apenas assim, 2 palavras pequenas e as 2 acentuadas no é. Aí já vai achar que as 2 têm a mesma regra, e não tem. Porque aqui, ó, fé eu não separo, então é uma monossílaba. Só que até eu separo, até. Então até já é uma oxítona terminado em E. E fé é uma monossílabo terminada em E. Então, olha só, ambas são terminadas em E, sim, mas não é a terminação que diz que é a mesma regra, não é. A mesma regra não é nunca aqui, porque fé só tem uma sílaba, então é uma monossílaba terminada em E. Mas até tem 2 sílabas e a mais forte é a última. Toda vez que a sílaba mais forte for a última, para eu dizer mais forte ser a última, é porque tem que obrigatoriamente ter a penúltima. Porque se tivesse só uma, eu não ia falar a última, eu ia falar única. Única sílaba. Monossílaba é quando só tem uma. Você só pode usar o nome última sílaba se obrigatoriamente tiver uma antes, né? Então, da mesma maneira que existe monossílaba terminada em A, E, O, existe oxítona terminada em A, E, O, em. Então, por que que eu acentuo
Por que que eu acentuo tacacá? Porque tacacá é uma oxítona terminada em A. Ah, professor, mas eu estou com a maior dúvida em encontrar a sílaba tônica. Olha, eu dei um curso de emissão de bilhetes no Senac, e na hora do intervalo eu fui à cantina, logo no primeiro dia, eu fiquei horrorizado. E achei chique, porque é a primeira cantina que eu encontrei que vende esse produto. A primeira cantina que eu encontrei no Acre que vende esse produto, porque você encontra em cantinas de escolas, você encontra mais quibe, saltenha, taranã, mas lá tinha isso aí. Só que eu fiquei assim impressionado, porque o acento estava no segundo A. Então eu acho que é porque ele era importado, era um tacaca, japonês, eu acho que ele era japonês, porque o brasileiro é tacacá, com acento no último A, então tacacá. Porque quando você fala tacacá, olha só, tacacá, tacacá, chega só, tacacá, ó, mais forte o K, mas lá o acento estava aqui, então era um tacaca, 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 mais alto, tacaca. Eu estou com dúvida em encontrar a sílaba tônica. Então, tem dois exemplos. Vamos botar aqui o nome cavalo. Vou botar o meu nome, Marcos. Você pode colocar o seu nome. O meu nome, ele tem 2 sílabas. Cavalo, por exemplo, tem 3 sílabas. Quando a palavra tem 2 sílabas, você vai fazer o quê? É como se você formasse 2 nomes. Aí você faz uma sílaba forte assim, e depois você faz a sílaba forte para outra sílaba. Se o teu nome tem 4 sílabas, você vai fazer a mesma coisa. Isso aqui, ó, é como se fosse uma palavra, aqui outra. A mesma coisa cavalo. Vou colocar aqui cavalo. É uma palavra. Agora a segunda palavra, cavalo. E aqui é a terceira já, ó. Cavalo. Porque quando eu mudo a sílaba tônica, eu mudo o nome. Pode ter as mesmas letras, mas se eu mudar a sílaba tônica, eu estou mudando o nome. Esse ato de mudar o nome é um macete que nos é trabalhado no mestrado em análise sintática, para poder o professor que já se formou em letras aperfeiçoar mais ainda o assunto, para futuramente passar para aluno. Então, o que acontece? A gente tem que terminar um mestrado plenamente com relação à língua portuguesa. Então, isso aqui é trabalhado dessa forma. Então, quando um professor vai trabalhar, ele tem que ensinar para o aluno dessa maneira. O problema é que a maioria não ensina. Então, o que acontece? Você pega, se a palavra tem 3 sílabas, eu vou pronunciar. Se a palavra tem 3 sílabas, eu vou pronunciar a palavra de 3 maneiras. E o mistério, a parte boa, é que nunca vai combinar 2 maneiras. Sempre só vai combinar uma, porque todos nós já escutamos toda e qualquer palavra da língua portuguesa. Às vezes a gente só não sabe qual é a sílaba tônica, mas escutar você já escutou. Tanto é que a gente percebe, às vezes soa engraçado ou feio, quando você pronuncia de uma forma diferente da usual, daquela que a gente já escutou. Então aqui, por exemplo, a número 1 aqui tem cavalo. Comprei um cavalo. Olha aquele cavalo, cavalo. Aqui na número 2 tem cavalo. Olha aquele cavalo. Vi um cavalo. Aqui, olha, um cavaló. Olha aquele cavaló. Então, cavalo, cavalo ou cavaló? A1, A2 ou A3? A2, pode ver, ó. Cavalo, cavalo. A outra, cavaló. A outra, cavalo. Então, isso é uma forma de você encontrar a sílaba mais forte. Então, a sílaba mais forte aqui vai ser o vá. Cavalo. Aí, o que acontece? Essa sílaba mais forte é a número 1, número 2 ou 3? É o número 2. Porque número 1 é a última, número 2 é a penúltima. Então, se é a número 2, vai ser uma paroxítona. Aí, agora, antes de colocar até exemplos daqui, eu já vou logo para cá, que a parte mais importante no macete para vocês é essa aqui. Porque a paroxítona é aquela que, se você olhar em qualquer gramática, são quase 2 folhas, frente e verso. Bem dizer, 4 folhas. Por quê? Porque é o que tem mais regras.
E tem um monte de exemplo abaixo de cada regra. Então, toda a gramática coloca paroxítono. Acentuamos paroxítonos terminados em R. Aí coloca caráter, éter, revólver. Acentuamos paroxítono terminado em I. Aí vem táxi, biquíni. Terminado em is, lápis, terminado em x, dúplex, tríplex, terminado nisso, terminado em L, têxtil, réptil, terminado... Gente, é terminado em tanta coisa. Eu só sei que as paroxítonos são as 2 páginas e meia de gramática. Totalmente desnecessário. Macete mais fácil do mundo, sem exceção, é lembrar apenas de que as paroxítonas são arqui-inimigas das oxítonas. Arqui-inimigas. O que é arqui-inimiga? Arqui é quando já tem até abuso, não aguenta nem olhar. Então, ela quer tudo diferente. Então, as paroxítonas, elas determinaram uma coisa. Eu vou acentuar todas as palavras terminadas em quaisquer letras, menos A, E, O, em. Então não tem por que passar 1 hora lendo a gramática, 2 folhas e meia, decorando o R, decorando o X, decorando o I, decorando o IS, decorando... Basta lembrar, paroxítono, acentuamos em quaisquer terminação. Acentuamos em quaisquer terminação, menos a, e, o, em, ou as, es, os, ens. Por quê? Porque ela não suporta as oxítonas. Esse a, e, o, em é da oxítona, da oxítona, e ela não quer. Ela não vai de jeito nenhum. Aí, por que que a gente acabou de falar que é a palavra cavalo, a sílaba mais forte é o vá. Por que que cavalo não tem acento no vá, já que a mais forte é o vá? Por quê? Porque cavalo é uma paroxítona terminado em O. Não existe paroxítona terminada em O, porque acentuamos paroxítonas terminadas em quaisquer terminação, menos o quê? A, E, O, em. Então, cavalo terminou em O, então cavalo não vai ter acento por isso. Agora, o que eu falei agora há pouco para vocês, que o aluno tem que entender o nome terminado. Só pode ser terminado em A se for A e consoante, terminado em E se é E e consoante. Agora eu vou falar de probleminhas que vem na cabeça do aluno, aquele aluno esperto que é interessante, inteligente, ele quer ter certeza que aquela regra está certa. Eu digo isso porque com a minha turma que eu trabalho, uma turma na UFAC de Direito, eles, quando eu fui trabalhar a situação, era toda hora o aluno já dizia. Eu acabava de dizer, quando eu expliquei essa regra aqui, antes de eu colocar mais exemplos, já tinha aluno dizendo, professor, o senhor pode, por gentileza, escrever uma palavra para mim? Eu digo, qual? Mágoa. Aí eu já escrevi mágoa. Como eu já sei eu já imaginava o que ele ia falar, eu já escrevi até separando a sílaba, já escrevi logo assim, mágoa. Aí tinha uma outra pessoa falou assim, professor, escreva para mim órfã, órfã. Eu digo, ok. Imã, aí eu, ok. E sempre tinha que, até com ar de deboche, quando o aluno diz isso, ele fala, o senhor não disse, já é uma forma até de debochar, que o aluno quer assim. O senhor não disse que as paroxítonas podem ser acentuadas em quaisquer letras, menos A, E, O, em? Eu digo sim. Tem exceção? Eu digo não. E por que que mágoa tem acento? Mágoa não é uma paroxítona? Eu digo sim. Mas mágoa está terminada em A. Eu digo não. Terminada em A é se tiver um A e uma consoante. Mágoa é terminada em ditongo. E a regra da paroxítona diz que acentuamos em quaisquer terminação, menos o que? A, E, O, em. Não existe. Isso aí é o aluno que aprende errado. É o que eu estava falando agora há pouco. Tem gente que não sabe interpretar e perde a oportunidade de ficar calado. Mas tem que falar, porque se não falar não vai aprender. Né? Por isso que quando eu disse isso na época na turma, eu digo, tem gente que às vezes pede, porque só não pode perguntar com prepotência. Porque ele disse assim,
O senhor não disse que é paroxítono, não pode terminar em A? Eu digo, sim, eu disse, mas aqui não terminou em A. É porque o aluno que interpreta errado, ele vai dizer assim, mágoa terminou em A. Não, terminou em ditongo, porque na língua portuguesa, quando tem duas vogais juntas, nós só podemos chamar de quê? De ditongo. Então você não pode dizer que terminou em A, porque você não pode desprezar o O que também está aqui. Só é terminado em A se fosse só o A e o G. Só se fosse o A e o G. Aí seria terminado em A. Então, mágoa é uma paroxítona terminada em ditongo. Aí, olha só como a interpretação muda quando a pessoa interpreta errado. Aí, vamos para cá. Uma moça perguntou, e órfão, professor? Também é mas o órfão, o A não está separado, não está acompanhando uma consoante F? O A não. Aqui não tem A, aqui tem AN. Então, olha a diferença. Paroxítona, acentuamos em quaisquer terminações. Qualquer terminação. Qualquer. Menos o quê? A, E, O, em. Mas o aluno ele tem que usar a visão. A é isso aqui. A é só isso aqui. Se eu colocar isso aqui, já não é A, é AN. Se eu colocar isso aqui, já não é O, é ON. ON. Então, é aprender friamente. Vocês lembram que agora há pouco eu falei assim, que o aluno tem que interpretar friamente? O que é interpretar friamente? É interpretar seguindo o pé da letrinha. Então, só não posso acentuar a paroxítona com essas terminações aqui, ó. A, E, O, em. Só que aqui não terminou em A, aqui terminou em AN. Aqui terminou em AN também. Então, IMA é uma paroxítona terminada em AN. Órfã, paroxítona terminada em AN. E mágoa, paroxítona terminada de tongo. Da mesma maneira que existe mágoa, existe série, existe cárie, existe Tóquio. Tudo paroxítona, ó, esse QU aqui é um dígrafo, tem som de K. Tóquio, paroxítona terminada em ditongo. Tóquio. Então, tudo isso aí é o quê? Paroxítona terminado em ditongo. Né? E às vezes tem aquele aluno também que erra, porque às vezes ele quer separar. Exemplo, eu já vi aluno separando a sílaba de história e colocando assim. Não pode, jamais. História só pode ser assim. História. Mas por que não pode ser essa outra forma aqui? Não pode em hipótese alguma? Porque tem um macete que a gente também aprende, aí no caso já é no mestrado, no doutorado, que é a linguística aplicada à gramática, que é o quê? É um macete fácil. Duas vogais se casam, o que é se casar? Ficar juntos. Duas vogais se casam quando o padrinho está elegante. O padrinho é a sílaba anterior, a elegância é o chapéu. Não importa qual seja o chapéu. Duas vogais se casam quando o padrinho está elegante. Se o padrinho estiver deselegante, o que é um padrinho deselegante? Sem chapéu. Se o padrinho estiver deselegante, o casamento não ocorre e as vogais vão ficar separadas. É por isso que, olha aqui, secretária. A secretária trabalha na secretaria. Aí a secretária vai ser um ria junto. E a secretaria vai ser um ria separado. Por quê? Porque duas vogais se casam se o padrinho estiver elegante. O padrinho é a sílaba anterior, a elegância é o chapéu. Todo padrinho elegante faz o casamento ocorrer. E se o padrinho estiver deselegante, sem chapéu, o casamento não ocorre. E as vogais vão ficar como? Separadas. É por isso que mágoa, o gó tem que ser junto. Nunca pode ficar mágoa, porque quando você fala mágoa, se a pessoa for leiga, ela vai querer separar o gó do a, ó. Mágoa, ó, mágoa. Marrugoa tem que ficar junto. Por quê? Porque duas vogais se casam quando o padrinho está elegante. História, duas vogais se casam. Ó, Tóquio, duas vogais se casam. Cárie, ó, duas vogais se casam. Série, duas vogais se casam. Ó, casamento aqui só ocorrendo. A sílaba anterior, todas com acento. Então, acentuamos oxítonos terminados em A, acentuamos oxítonos terminados em E, acentuamos oxítonos terminados em O, acentuamos oxítonos terminados em,
E o plural também temos aqui o parabéns, ó. Acentuamos oxítonas terminadas em a, e, o, em, ou as, es, os, ens, ó. Café, giló, também, parabéns. Pode ver que quando eu falo também, ó, sílaba mais forte é o bem. Eu não falo eu também vou. Não é também, é eu também. A sílaba mais forte é bem. Então, toda a última sílaba terminada em a, e, o, em serão acentuadas. Então, acentuamos oxítonos terminados em a, e, o, em. Acentuamos paroxítonos terminados em quaisquer letras. Às vezes tem aluno que erra também porque aprendeu desde cedo a falar errado. Eu fui comprar uma geladeira para o meu filho, naquela Gazin, aí a moça falou, isso aqui é pequeno ou grande? A gente tem umas duplex. Quando ela falou duplex, chega doeu. Mas doeu, mas assim, não dói para muita gente isso. O que dói é eu falar o correto, duplex. É o que pode doer, que a pessoa vai dizer assim, nossa, o professor está falando errado. Quase todo mundo fala duplex. Até pessoas assim muito inteligentes, como o William Bonner uma vez estava falando do Lula, né? E estava falando que ele tem um triplex, que ele comprou várias triplex, não sei o que, com o dinheiro do povo. E ele falava em Jornal Nacional, triplex. Nunca existiu triplex e nem vai existir, porque toda palavra derivada tem que ter o mesmo som tônico da palavra primitiva. Para existir essa palavra aqui, tem que primeiro existir a origem. Para existir essa palavra aqui, tem que primeiro existir essa aqui. Toda palavra derivada tem que ter o mesmo som tônico da palavra primitiva, que é a primeira. Que nome tem aqui? Duplo. Eu não entendo. A pessoa fala correto o primitivo e fala errado o derivado. Se o nome é duplo, aqui só pode ser o quê? Duplex. Duplex. Não tem nada de duplex. Não existe duplex. Só seria duplex se fosse dupló. Eu tenho um apartamento dupló. Então é um duplex. O nome é duplo. Duplo. Então a sílaba mais forte aqui, duplex. O meu apartamento, ele é triplo. Então eu tenho um triplex. Não existe triplex, é triplex. Agora o que acontece? Olha só, gente. Não tem acento em duplo, não tem acento em triplo, mas tem obrigatoriamente acento em duplex e tem obrigatoriamente acento em triplex. Por que que não tem acento em duplo? Porque não acentuamos paroxítonos terminados em O. Acentuamos paroxítonos terminados em qualquer terminação, menos o quê? A, E, O, em. Então, eu não acentuo duplo porque não existe paroxítono terminado em O. Mas eu acentuo duplex, porque já é uma paroxítona terminada em quê? Em X. E acentuamos paroxítonos terminados em qualquer letra, menos A, E, O, em. Então, duplex tem acento, triplex tem acento, triplo não tem, que é paroxítona terminada em O. É a mesma coisa que coco, gente. Coco. Eu conheço, olha, aqui em Rio Branco tem um local, lá perto do IP, que eles fizeram bem bonito, uma cabana, e tem um local, eles fizeram a imitação de um coco verde. A criatividade deles foi colocar o nome coco, aí aqui é um coco. Aí o furinho, um canudo, é o acento do coco. E não tem acento. Quando você olha o menu, tem lá o coco gelado, aí o coco com acento circunflexo no primeiro O. Não tem acento coco, fruta. Tem acento a merda, cocô. Cocô tem acento. Cocô, merda, fezes. Mas fruta, coco, não tem. Por que que coco não tem acento? Porque quando eu falo coco, a sílaba mais forte é o primeiro co. Aí o que acontece? Coco é uma paroxítona terminada em quê? Em O. Não acentuamos paroxítona terminada em O. Agora, obviamente, vai ter acento isso aqui. Cocô. Porque cocô já é uma oxítona terminado em O. Da mesma maneira que eu acentuo o giló, eu acentuo o cocô. Inclusive, os meus alunos de serviço social, eu passei uma N2, que a prova, o valor da N2 ia ser um trabalho em equipe chamado Assassinatos da Língua Portuguesa. Eu formei equipes, eles tinham que tirar em Rio Branco, andar por Rio Branco inteiro,
tirar foto de assassinatos da língua portuguesa em toda e qualquer propaganda, palavras em geral, e eles tiravam a foto e faziam a correção da regra. E uma turma, lá no Santo Inês, quem vai para Porto Velho, próximo de uma parada de ônibus, que eu fiquei até pensando, digo, meu Deus, quem vem de Porto Velho para cá vai querer logo comer logo industrializado, porque quando é numa parada de ônibus, de quem vem de Porto Velho para cá, na parada de ônibus tem uma mercearia azul, e nessa mercearia vende coco gelado, e lá tá assim, ó. Aí tem um valor. E tá desse jeito, com assento aqui. Aí eu fico pensando, chega um ônibus, aí para na parada, aí o povo vai vindo de Porto Velho, de outro local, aí vai olhar para a mercearia e lê cocô gelado, R$7. Vai pensar o quê? Que o acriano come merda. Porque lá está cocô. O assento está no segundo O, mas na realidade eles vendem coco. Mas colocaram o assento no segundo O, aí fica cocô gelado, ainda tem até o valor do cocô, R$7. Eu digo isso porque é a foto, não foi como é que eu fui lá, que os alunos da equipe tiraram foto. Aí eles corrigiram, né? Assassinato da língua portuguesa. Aí eles corrigiram, escreveram que a pontuação ia ser isso. Tirar a foto do erro e abaixo escrever correto. Aí eles escreveram correto, coco sem acento. Porque lá na mercearia azul tem o nome cocô, cocô gelado, R$7. É o fim. Professor, e no caso de monossílabos, oxítonas e paroxítonas terminadas em ditongo aberto, tipo dói, herói, livros? É porque aqui não existe monossílaba com ditongo. A gente não usa o nome oral aberto para monossílaba, nem paroxítono, nem para paroxítono. É uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouco quando eu terminar essas proparoxítonos. Tem muita gente que erra. Sabe por quê? Porque aprende. Exemplo, olha só. Eu ensinei ali que as monossílabas são terminadas em quê? A, E, O, não é isso? A, E, O, ou As, Es, Os, só é aquilo. Para ser monossílabo é só aquilo. Mas o que acontece? Sabe o que o aluno, na maioria das vezes, aprende? Ele não decora o A, E, O. O que ele decora é que monossílabo é quando só tem uma sílaba. Aí ele encontra isso aqui, ó. Ou encontra isso aqui. Ele quer que isso aqui seja monossílaba, porque você não separa. Eu não separo o tem e nem separo o vem. É assim mesmo. Então, o tem quantas sílabas? Uma. Então, se ele tem uma sílaba, ele é monossílaba. Ah, professor, mas ele está com acento. Então, quer dizer então que tem exceção? Monossílabo só não botou só A, E, O? Sim, porque monossílabo é só A, E, O. Isso aqui não é monossílaba. Isso aqui não é uma palavra monossílaba. Isso aqui é verbo. Aí tem uma regra para ele. Verbos primitivos, a regra dele é caso particular. Não tem nada a ver com aquilo ali. Aí a regra disso aqui é verbos primitivos referentes a sujeito no plural recebem acento circunflexo. Verbos primitivos referentes a sujeito no singular ficam sem acento. Então eu digo, ela, se eu falo, ela tem 18 anos. Aí eu pergunto para o verbo, quem tem 18 anos? Ela. E ela está no singular. Então esse tem vai ser sem acento. Aí agora eu vou colocar aqui, elas têm 18 anos. Aí eu pergunto, quem tem 18 anos? Elas. Aí agora vai receber um acento. Porque esse verbo, toda vez o verbo ter o ter e vir, quando se refere a sujeito no plural, eles recebem acento circunflexo. Isso aqui é regra, mas não é daqui. Aqui é monossílaba, oxítona, paroxítona, lembrem-se, nunca chamem isso aqui de monossílaba, senão você vai errar. Eu aprendi errado quando eu era adolescente, no segundo lugar, no ensino médio. Os professores, eles eram terríveis, não tinham domínio da língua portuguesa, então eles não tinham respaldo. Eu era curioso, eu já gostava de português. Quando me ensinaram aquilo ali, ó, monossílabo terminado em A, E, O, eu me lembro que eu falei, eu nunca esqueci. Eu me lembro que eu levantei a mãozinha, na época era primeiro ano, a professora Seleucia, nem está mais viva a bichinha. E eu me lembro que eu falei assim, professora, só um momento. Aí ela, sim, eu digo, e a palavra dói, não tem acento? Dói, não tem acento no O? Dói, de doer?
Aí ela tem. Eu digo, e por que que não está ali o I para ser terminado em I também? Porque só está terminado em A, E, O. Monossílabo, dói. Não terminou? Aí ela falou, mas menino, gente, não é mesmo? Aí, tchum, acrescentava. Sabe o que é isso? A gente encontra muito desses por aí. Às vezes ele não tem um domínio, aí ele tem aquilo ali decorado. Aí você fala um exemplo, aí se ele não tiver domínio, aí ele diz, nossa, é mesmo. Aí acrescenta. Aí ela acrescentou na hora o I também. E não era para acrescentar. Por quê? Porque dói não tem nada a ver com monossílaba. Dói é ditongo oral aberto. Ditongo é quando tem duas vogais na mesma sílaba. O ditongo não tem nada a ver com monossílaba. Monossílaba só trabalha com A, E, O. Então, esse A, E, O tem que estar com o quê? Com consoante. Exemplo, fé. Monossílabo terminado em E. Só existe monossílabo se for o A, E e O acompanhando consoante. Se tiver duas vogais, nunca vai ser monossílaba. Vai ser o quê? Ditongo oral aberto. Então, nós temos o ditongo oral aberto. Quais são os ditongos orais abertos que tem na língua portuguesa? Oi, el e ei. Que são esses três aí, que é de uma regra. Que antigamente, todos os três tinham que ser obrigatoriamente acentuados. Aí, na última reformulação, a reforma deixou só o el sempre com acento. Então, eu sempre vou acentuar o el de chapéu, eu sempre vou acentuar o el de céu. Não importa, todo o el vai ser acentuado, mas nem todo o oi e nem todo o ei agora vai ser acentuado. Eu continuo acentuando o oi de dói, porque só tem aí uma sílaba. Mas se esse oi e se esse ei ficar na penúltima sílaba, sendo paroxítona, não pode mais ter acento. É por isso que hoje nós não podemos mais acentuar a ideia. O ei está sendo paroxítono. Todo ei perde acento. Tem um professor de YouTube podre, mas que é elogiadíssimo por todos. Aí a gente fala, às vezes, o professor está com inveja. Eu tenho inveja? Eu gosto de dinheiro, não de ter inveja de ninguém. Aí o que acontece? A gente fala isso, o aluno às vezes acha, ele está com inveja do professor do YouTube. Besteira. Um professor que ele posta uma coisa com macete, aí ele tem mais de gente, ele é assim, ó. Ele não é assim, enquanto eu posto alguma coisa e tenho 1000 visualizações, mais assim no Acre, ele é já nacionalizado. Ele posta uma coisa, não dá 10 minutos, ele tem mais de 10.000 visualizações e um monte, é um carequinho do YouTube, ele é bambambam no YouTube. Ele fez o quê? Ele colocou, tudo dele é com ilustração, ele investe bem nisso. Mas ele assassina a língua portuguesa de uma maneira tão plena, mas o aluno não acredita, porque ele está bambambam e o povo, hoje em dia, o povo é assim. Eu quero saber do midiático. Esse professor que pode ser excelente, mas ele é desconhecido, então eu não vou não. Quero aquele lá, porque aquele lá é o bambambam. Aí ele ensina um ditongo oral aberto em menos de 2 minutos, tudo errado. Ele pega, aparece até um ratinho, aí ele está explicando a regra de ditongo oral aberto, aí ele fala assim, primeiramente é deselegante que acento não cai. O que pode cair é um telhado, uma pessoa, ele bota assim, cair os acentos do O e do EI. Agora, aí aparecem os exemplos, aí o exemplo tudo com ilustração. Aí vem um ratinho, aparece um ratinho atrás dele, aí o ratinho rói um queijo. Aí aparece o nome rói, aí tchum, que o acento cai de rói. Mas rói só tem uma sílaba, rói, eu não separo. A Academia de Letras deixou claro que só perdeu o acento, o oi e o ei de palavra, paroxítona. Paroxítona é quando está na última sílaba. Aí esse ratinho, ele é o protagonista dele. Aí primeiro aparece um queijo, aí o ratinho rói o queijo, aí aparece o nome rói, aí cai o acento. Tchum. Aí depois tem um cabide, tem uma roupa. Aí o ratinho vem de novo, aí dá uma mordida na roupa. Aí aparece o nome corrói. Aí, tchum, cai o acento do corrói. A única coisa que ele acerta é quando o ratinho vem, aí aparece do lado de cada tela, no YouTube dele, do professor, aparece uma jiboia. Aí quando aparece a jiboia, o ratinho vê, aí corre, tchum, some. Aí aparece o nome jiboia, aí cai o acento do oi. Pum. A única coisa que ele acertou foi só o acento da jiboia. Porque quando você escreve jiboia, jiboia, o oi ficou onde?
paroxítona. Aí tá certo, cai o acento de jiboia. Mas quando ele colocou o rói e quando ele colocou corrói, caiu o acento, não pode, porque rói a gente não separa, só tem uma sílaba. E corrói eu separo, ó, corrói. Mas quando eu separo corrói, o oi ficou onde? Na última sílaba. Só perde acento o oi e o ei de palavras paroxítonas. Se ficou oxítono na última, continua com acento. Então, o que é que não tem mais acento hoje? Não tem mais acento hoje, por exemplo, o município de Brasileia, não tem mais acento hoje a geleia, não tem ideia, não tem assembleia, não tem mais acento, porque o ei ficou paroxítono, o ei de ideia, o ei de geleia, o ei de Brasileia, só não pode mais acentuar quando ficar na penúltima sílaba, o ei e o oi. Então, jiboia, eu não acentuo. Boia também não. Boia, a boia que muita gente usa para nadar, ou a boia que a pessoa fala vulgarmente comida. Ah, quero uma boia. Aí, aqui não tem mais acento. Esse não tem mais acento. Tipóia não tem acento. Sequoia. Vocês entenderam? Então, lembrem-se, isso que eu estou falando aqui, gente, é porque eu já adiantei, eu pulei, porque vocês perguntaram, aí eu não tinha terminado esse aqui, aí depois vai para aqueles, mas o importante é que eu já explicitei aqueles ali. Mas eu vou colocar um macete ainda para aquele dos verbos, porque não existe só verbo primitivo, existe verbo derivado também. Da mesma maneira que existe o tem, mas tem o contém, tem o retém, tem o provém, tem o convém. Convém, provém, são verbos derivados de vem. Assim como retém, contém, então são verbos derivados de tem. Qual é a diferença? É que quando o verbo é primitivo, o vem e o tem, eles vão ficar sem acento, referente a sujeito no singular. Ana tem 20 anos. Ana vem cedo à escola. Quem vem cedo à escola? Ana. Aí eu venho sem acento. Mas eu posso muito bem entender o seguinte: se for verbo derivado, eu falei agora vem, mas eu posso falar convém. Aí o convém já não pode ficar sem acento, porque convém é verbo derivado. Então o que é que o aluno tem que lembrar? A única coisa que muda é que quando é verbo derivado, quando o verbo derivado refere-se a sujeito no singular, ele vai ficar com acento agudo. Por exemplo, esse contém aqui, ó, contém, convém, retém, provém, tudo isso aqui, ó, o contém é derivado de tem, o convém de vem, retém de tem novamente, provém. Então, tudo isso aqui com acento. Todo verbo derivado tem acento. Quando que eu vou colocar esse acento agudo? Quando, toda vez, esses verbos derivados referirem-se a sujeito no singular. Agora, olha só, se o sujeito estiver no plural, já muda. Aí já vai ser o contém com circunflexo, o convém com circunflexo, o retém com circunflexo e o provém com circunflexo. Porque é assim, o verbo derivado obrigatoriamente tem que ter acento, ou agudo ou circunflexo. Aí o que é que a banca faz? Você pensa que vai ser fácil? É só colocar assim, então já sei, singular agudo, plural circunflexo. Não é assim não. A banca vai fazer o quê? É isso aqui, ó, para você memorizar, sim, mas o vestibular Enem, ele não vai colocar assim, ó, por exemplo, a caixa contém chocolate. Para você perguntar, quem contém chocolate? A caixa. Não é assim. A banca vai fazer o quê? Ela ensina isso aqui, que é agudo para singular e circunflexo para plural. Mas a banca, INEP, ele pega uma oração e nessa oração ele vai misturar singular e plural. Ele vai colocar palavras no singular e vai colocar palavras no plural, porque ele quer fazer pegadinha para saber se você sabe fazer a pergunta, o verbo, se você sabe interpretar,
para acertar se vai ser com circunflexo ou com agudo. Exemplo, nós vamos já para o intervalo, calminha. Eu vou fazer só um desafio para todos vocês da sala, e é bem rápido. Eu quero saber quantos alunos vão marcar a letra A e quantos alunos vão marcar a letra B. Eu não vou botar a letra C, D e E. C, D e E são as respostinhas absurdas, que é absurda para quem já entende um pouco de gramática, mas não é absurda para quem não entende. Exemplo, o que é que eu vou colocar só A e B, mas se eu fosse colocar a letra C, eu ia fazer o que muita gente faz, muita banca faz. O que é que a banca... Hã? O que é que as bancas fazem? Só um momentinho. O que é que as bancas fazem? Elas colocam assim, ó. Do jeito que tem, só existe convém com agudo e convém com circunflexo. Mas aí a banca vai colocar um item que ela vai colocar 2 Es aqui, para ficar tipo assim, convém. Aí são os absurdos que eu falo. Quando ela coloca mais um E, aí o aluno às vezes fica na dúvida, será que existe convém? Aí às vezes eles colocam um convém com acento no primeiro E, às vezes colocam um convém com acento no segundo E, e colocam um convém até sem acento. Ó, e já tem aí 3 alternativas absurdas. Só é absurdo se você lembrar que essas palavras aqui só tem um E. Mas aí as bancas gostam de colocar mais um. Então eu não vou fazer isso. Eu vou colocar só a letra A ou B. E a pegadinha vai ser para eu ver se vocês sabem realmente interpretar. Porque, ó, não basta apenas saber que agudo refere-se a singular e que circunflexo refere-se a plural. Não basta apenas isso para acertar. Precisa-se de contextualização. Vou colocar só uma frase aqui. Está aqui. Aqui está a frase. Esta frase, lá no final, falta só uma partícula. E essa partícula ela vai ficar correta com uma dessas duas aqui, A ou B. E o engraçado é que esse A e B vão estar com verbos corretos. Ele existe dessas duas maneiras. Só que lá, só uma maneira vai estar correta para a oração, que é o que nós chamamos de contextualização. Então, o verbo que vai ficar lá no final é o verbo convir, de convém. Então, só vai ter aqui 2 letras, A e B, para essa questão. Aí eu quero ver quem vai acertar. Analisem com calma. E eu quero saber se toda a classe vai estar só com uma letra. Se for todos com uma letra, ótimo. Se a letra estiver correta, né? Porque vai ser o fim, essa classe toda ficar com a letra e for a letra errada. Analisem com calma. Eu quero que vocês me digam se marcariam A ou B. Já analisaram? A oração eu vou falar do início ao fim, porque o fato de mudar o acento, agudo ou circunflexo, não vai mudar a fonética, o som vai ser o mesmo. Aquele plano de pagamento não nos convém. Aquele plano de pagamento não nos convém. Aí vai ser um convém com acento agudo ou um convém com acento circunflexo. Eu até vou dizer o quê? Que o convém com acento agudo refere-se a singular. E o convém com circunflexo refere-se a plural. Só isso não te entrega a resposta se você não souber interpretar, fazer a pergunta correta, que é o que eu falo sempre que é a base. Porque não adianta você decorar uma regra se você não entender a interpretação. Então vamos lá. Eu quero saber quem da sala de imediato já analisou e quem marcaria letra A. Letra A até agora. 1, 2, 3. Letra A. 3, também, 4. De imediato, 4, letra A. E eu quero saber de imediato quantos concordam que será a letra B. Letra B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, também? 10, também? Você não foi a letra A, não? Não. 10, 11. Então, 11. Nós temos 14, 15. Nós temos mais de 15 alunos, deixa eu ver. Eu sou péssimo em matemática, vou ter que contar com o dedo.
Ah, não, tem 15 mesmo. Todos vocês participaram. Já, eita, foram tão rápidos. Então vamos lá. É bom que se esses 4 aqui erraram, o bom é que dá para fazer um piseirinho já com 4 pessoas, para não ficar a pessoa isolada na balsa, né? Na balsa do desespero. Agora os 11 aqui estão luxo e riqueza, já é outra coisa, né? Então vamos lá. Aquele plano de pagamento não nos convém. Aí vamos dar um tchauzinho para esses 11 que erraram, porque o correto é letra A. Né? Totalmente letra A. É o que eu falo, gente, não adianta saber a regra se você não souber interpretar. Ei, é sério isso, viu? Tanto é que aí, ó, 11 erraram, só 4 acertaram. O que é saber interpretar? É saber fazer a pergunta correta para o verbo. A pergunta é sempre para o verbo. Aí tem aqui, ó, aquele plano de pagamento não nos convém. O que é que nós temos que perguntar? O que não nos convém? O que não nos convém? Aquele plano de pagamentos. Aí, quem é o sujeito da oração? Gente, todo verbo pode ter mais de um substantivo antes do verbo. Pode. É pegadinha. Mas todo verbo só pode concordar, pode ter 2 substantivos antes ou 3. Mas o verbo só poderá concordar com aquele substantivo que está determinado. Quem são os determinantes de sujeito na língua portuguesa? São 3. Nós só temos 3 determinantes: artigos, pronomes e numerais. Aí está aqui, ó. Plano, um substantivo determinado por quem? Pronome. Nós só temos 3 determinantes. Olha só, gente, os 3 determinantes são esses aqui, ó. Artigos, pronomes e numerais. O que é que eu quero deixar claro para vocês? Tem um verbo lá no final. A banca foi esperta e colocou 3 substantivos antes. Aí o aluno tem que saber qual desses 3 que vai ser o sujeito. Só vai ser sujeito aquele que está determinado por artigo, pronome ou numeral. Olha só aqui, ó. Tá vendo esse nome aqui? Pagamentos é um substantivo, pagamentos. E esse substantivo está no plural. Mas antes de pagamentos, tem aqui artigo? Tem pronome? Tem numeral? Não, tem o de, preposição. Preposição não tem poder nenhum para aquele substantivo ser o sujeito. Então, esse pagamentos aqui é um substantivo, da mesma maneira que plano. Só que quem é que está antes de pagamentos, do substantivo pagamentos? Preposição. E quem é que está antes do substantivo plano? Um pronome. E o pronome, ele é o quê? Determinante. Então, por mais que o pagamentos esteja perto do verbo, quem vai combinar mesmo o sujeito é aquele que está longe, mas ele está como? Determinado por pronome. Então, aqui só pode ser aquele plano de pagamentos não nos convém. Convém com acento agudo. O que nos convém? Aquele plano. Agora, se aqui tivesse aqueles planos, aí seria esse aqui. Vocês entenderam? Lembrem-se disso, viu? Os 3 determinantes de sujeito na língua portuguesa são artigos, pronomes e numerais. Eles sempre vão estar... Olha, eu vou dar um outro exemplo, mas não vou agora perguntar para vocês marcarem, não. Vou só falar. Um exemplo que ocorreu em um concurso recente, que muita gente errou. Algumas pessoas queriam que eu entrasse com recurso. Eu digo, não tem como entrar com recurso. Mas, professor, quem vota é eleitor. A oração era assim: 1 milhão de eleitores votou nele. Olha só, a oração era: 1 milhão de eleitores votou nele. Essa oração era a correta, que a maioria dos alunos que queriam entrar com recurso queriam cancelar. Por quê? Porque foi colocado isso aqui, ó, e tinha essa letra votou e tinha essa letra votaram. Só não sei se era A ou B. Tinha outras letras, que era até a letra E. Mas a oração era essa aqui, ó. 1 milhão de eleitores. Aí, nele. Aí era o verbo votar, que você ia ter que colocar aqui.
Sabe o que acontece, gente? A maioria dos alunos que me procuraram para entrar com recurso, eles queriam que fosse obrigatoriamente como correto a letra B, votaram. Por que eles queriam votaram? Eles têm um argumento deles, eles falaram, professor, 1 milhão de eleitores votaram nele. Quem votaram? Eleitores. Então, olha como é uma interpretação errada, mas tem um fundamento. Qual foi o fundamento? Uma moça, ela enfatizou bem. Professor, olha, o verbo votar. Não é todo mundo que vota. Quem é que pode votar, professor? Aí eu falei, eleitor. Então, só vota a pessoa que é o quê? Eleitor. Então, se tem ali eleitores, tem que ficar eleitores votaram. Mas eu falei, minha filha, você está certa nisso, mas você está erradíssimo numa coisa. A oração não é eleitores votaram nele. A oração começou 1 milhão de eleitores. E esses eleitores aqui é um substantivo? Sim. São os eleitores que votam? Sim. Mas esses eleitores aqui está determinado por artigo, pronome numeral? Não. Esses eleitores aqui, o que é que tem antes dele? Hã? O de, que é uma preposição. Aí tem aqui milhão. Do jeito que eleitores é substantivo, milhão também é substantivo. Mas esse milhão está determinado, sabe por quem? Pelo numeral. Porque do jeito que existe 1 milhão, existe 2 milhões, existem 3 milhões. Então esse 1 é numeral. Quem são os determinantes de sujeito da língua portuguesa? Artigos, pronomes numerais. Então, obrigatoriamente, tinha que ser 1 milhão de eleitores votou nele, porque o votou concorda com 1, que é o numeral. Mas olha só, quando a pessoa não entende plenamente a gramática, ela vai interpretar pela subjetividade. Qual é a subjetividade? Ela dizer assim, quem vota é eleitor. Se ali tem eleitores, tem que ser votaram. Eu também concordo que é bonito isso, ó. Imagina, ó, 1 milhão de eleitores votaram nele. Quem votaram nele? Eleitores, tudo bem. Aí fica bonito, mas o problema é que tem 1. Só seria votaram se fosse assim, ó. Os eleitores votaram, aí sim. Os eleitores votaram nele. Aí eu pergunto para o verbo, quem votaram nele? Os eleitores. Que inclusive esses eleitores está o quê? Determinado por artigo. Vocês estão entendendo ou não? E é sério, gente. A língua portuguesa, se a gente for com calma, a gente chega lá. Mas não é tão fácil. Às vezes tem professor de português que fala assim, uma disciplina tão fácil. A língua portuguesa ela é dificílima. É a disciplina que é mais cheia de regras, de exceções e de observações. E outra, de 2 em 2 anos ela está sendo reformulada. Antigamente era de 8 em 8. Hoje em dia de 2 em 2. O que você aprendeu há 2 anos, você tem que novamente estudar, porque já passou por alguma reformulação. Então, a gente tem que estar sempre em constante aprendizado. A língua mãe, hoje em dia, por lei, 2 em 2 anos, ela é reformulada. Então, o aluno ele tem que ficar atento com relação a isso. Se eu colocasse aqui um S, com certeza ali mudaria apenas o acento, né? Ok, vamos agora fazer um intervalinho, aí em seguida a gente retorna, tá? Quem for ficar em